Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Fala galera, bem-vindo ao canal da Rádio Futebol na Canela no YouTube. Tô aqui para explicar o adiamento, a suspensão das eleições na Federação de Futebol que estavam programadas para acontecer no próximo dia 1º, sexta-feira. Antes, porém, peço para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e quero te agradecer pelo retorno que você está nos dando aí nas nossas jornadas esportivas, futebol internacional, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Paraguai, Espanhol, Champions, Liga Europa, Conference. Olha, realmente a casa do futebol é aqui e o ouvinte está nos dando um retorno aí espetacular. Pessoal, para quem não sabe, se alguém ainda não acompanhou, 6 candidatos se colocaram ao cargo de presidente da federação após a destituição do presidente Francisco Cesário de Oliveira. São eles: o interino Estevão Petralas, Cláudio Barbosa do Comercial, Marcos Araújo do Dourados, Tony Vieira, ex-presidente do Operário, Paulo Teles, ex-presidente do Sene, e também André Baird do Costa Rica. São 6 nomes que se apresentaram aí. Primeira coisa, os nomes apresentados não foram homologados pela comissão eleitoral. Gilberto dos Santos, Gilmar Ribeiro e Ítalo Milhões. De acordo com a publicação do edital convocando a Assembleia para a eleição, eles tinham 3 dias e eles não conseguiram dizer quem está apto ou não. Incompetentes, incapazes de estar fazendo aquilo que eles foram designados. Não tem explicação, não tem desculpa, não tem nada. Tem um ditado que diz: ou você tem os resultados ou as desculpas. Os dois não tem como. Está muito claro. Essa publicação da comissão eleitoral, que é formada pelos 3, deveria ter ocorrido dia 20 de outubro. As eleições foram canceladas e nós não sabemos quem estava apto. É uma falha grotesca que precisa zerar. Tem que trocar a comissão eleitoral por pura incapacidade de, no prazo que foi lhes dado e eles aceitaram, dar essa resposta. Diante disso, nós tivemos a desistência do Américo Ferreira, que no primeiro momento se apresentou como candidato, acabou desistindo. E a gente sempre trouxe as informações que haviam ações à justiça, tanto do Cesário, para impugnar essa destituição, porque, no entendimento da defesa do Cesário, o julgamento foi feito baseado nas provas do GAEC, não numa sanção administrativa. Segundo, e esse é muito importante, tem clube que participou tanto da reforma do estatuto e da destituição do Cesário que não está com as suas obrigações em dia. Não está. Corumbaense não tem conta prestada. Ivinhema, Coxim, Naviraense, estou citando 4 que não tem conta prestada em lugar nenhum. Diante disso, nenhum desses que eu citei, e tem outros ainda, não cumprem a lei. A Lei Geral do Esporte, que é o que rege, inclusive, o estatuto. O estatuto é muito claro. Fala que os clubes têm que cumprir as suas obrigações com a federação. Obrigação com a federação é cumprir a Lei Geral do Esporte, no tocante à prestação de conta. E a Lei Geral do Esporte é muito clara, que a prestação de contas tem que ser feita até ao 30º dia do 4º mês do ano, no site do clube ou da liga e no site da entidade que administra o desporto. Aquidauanense não tem site. Dourados eu não vi site. Não, se tem, eu não vi. Tá? Até tinha, não vi. Portuguesa não tem site. Campo Grande que tá lá não tem site. Águia Negra não tem site. A Águia Negra tá prestando conta em Instagram. Não existe isso. É o que manda a lei. As pessoas têm que entender que elas têm que cumprir a lei. Não é o jeitinho brasileiro. Não é o jeitinho que dava. E veja você que curioso, o Cesário, que sempre passou o pano para essa questão da prestação de contas e permitiu que vários clubes jogassem de maneira irregular devido a isso, e também pela omissão dos clubes que não entravam no TJD, ele pode se usar desse argumento para derrubar essa Assembleia que o destituiu. Que os clubes não cumpriram um requisito básico, que é a prestação de contas. Isso é plenamente possível. Além dessa ação, tem uma ação dos vice-presidentes que discordam da reforma do estatuto, embora eles assinaram sem ler, que derrubou de 8 para 1 vice-presidente apenas. Não tem mais 8, como foi feito na eleição do Cesário.
O estatuto atual rege isso. É presidente, vice, secretário, coordenador de competições e tesoureiro. Essa é a direção da federação a partir dessa reforma estatutária, que também é questionável, porque tem gente que não cumpriu o rito estatutário e participou da eleição. Ok? Ante esse exposto anterior às eleições, o Paulo Telles entrou no TJD pedindo o cumprimento do artigo 18 do estatuto atual. O que diz o artigo 18? Que para convocar eleições tem que ser no mínimo 90 dias antes. 90 dias antes. E não foi cumprido esse prazo. Então ele derrubou no TJD as eleições que aconteceriam no próximo dia 1º de novembro. Não teremos eleições, porque não se cumpriu o que está escrito. Aí eu pergunto para você, torcedor. Eles aprovaram uma mudança de estatuto de maneira irregular, com clubes irregulares. Eles aprovaram uma destituição do presidente de maneira irregular, com clubes irregulares, devido ao que eu já explanei, e eles não cumpriram sequer o estatuto que eles acabaram de aprovar, que fala em 90 dias. Como é que o senhor Rafael Meirelles, que é o advogado que lá estava presente, não falou que não podia fazer isso, sob risco de queda da eleição? Como? Eu não entendo isso. O Petralos o tempo todo está conversando com o Rafael, trocando ideia. Eu não entendo como que ele não alertou para o que poderia acontecer. Uma outra situação que se apresentou, e essa me incomoda muito, não que as outras não me incomodem, não cumprimento de lei me incomoda, todo mundo sabe disso, mas a questão da prestação de contas. Os presidentes estão dizendo, o Conselho Fiscal não aprovou as contas. É bom lembrar, os presidentes, principalmente para vocês, presidente, que nunca prestaram conta, que sempre sentaram na mesa de maneira irregular e foram permissivos devido a dirigentes omissos de não denunciar vocês, que o Conselho Fiscal ele tem que aprovar ou reprovar as contas lá em 30 de abril do ano que vem. A federação fez algo que ela não precisava fazer. O Petralos fez algo que não está na lei. Não está na lei. Prestar conta antes do prazo. Ele prestou conta trimestralmente. Ele pode? Pode. Ele tem até 30 de abril para prestar conta de tudo que ele fez. Dos dias que o Cesário foi presidente, que foi de janeiro a maio, essa gestão, e a gestão a partir de maio, quando ele assumiu. Toda a prestação de conta, não é só a dele, toda tem que estar disponível até 30 de abril. Se ele quiser divulgar dia 1º de janeiro, ele pode. O prazo final é 30 de abril. Então não tem por que o Conselho Fiscal aprovar ou reprovar nada agora. Nada. Porque ele fez algo fora do prazo. Ele prestou satisfação do que entrou e do que saiu. Caso o Conselho Fiscal não concorde, lá na divulgação oficial da prestação de contas, que é só até 30 de abril, o Conselho Fiscal, que é independente, fala, eu quero explicação disso, disso e daquilo. E acabou. Fora isso, é uma puta covardia, uma mesquinhez, uma pequenice. É gente que nunca fez nada de bom pro futebol e se tivesse vergonha na cara, não tava mendigando dinheiro público para participar de competição e precisando da federação porque não presta conta. É falta de vergonha na cara fazer o que fizeram aí nas últimas horas, questionando uma relação de transparência que nem precisava ter nesse momento, para ficar muito claro, tá certo? Qualquer novidade, a gente vai te informando, curta, compartilha, se inscreva no canal. Nesta quarta-feira, canais da Rádio Futebol na Canela vão transmitir o maior clássico da Holanda, Feyenoord e Ajax, tem Copa da Liga com Tottenham e Manchester City, tem Campeonato Italiano com Internacional e com Juventus em campo, e obviamente, além do Brasileirão, com Flamengo Internacional e Flamengo, e claro, vamos conhecer o adversário do Atlético Mineiro na Libertadores da América, na grande final. Tem Penharol e Botafogo. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.